Olá, viventes! Esse é o Criatório Goiás Visita e no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês como que se deu a ocupação do interior do Brasil. Nós estamos no portal do Vale do São Patrício, onde aconteceu o primeiro projeto de reforma agrária do Brasil, e bem sucedido. Aqui foram assentadas mais de 5.000 famílias, mais de 5.000 lotes, divididos entre 4 e 6 alqueires. E o herói dessa saga, Bernardo Sayão, esquecido na história, mas nós vamos relembrar um pouquinho disso hoje, tá bom? E para contar um pouquinho disso para nós vamos aqui no museu que foi feito, e é curador desse museu, o senhor José Ferreira da Silva, conhecido aqui na região como José Buriti, uma pessoa fantástica que preservou a nossa história e guardou pra gente objetos dessa época que mostram um pouco da evolução da nossa agricultura, a evolução da agricultura no Brasil. Então vocês vão ter a oportunidade de ver aí como que funcionava os primeiros implementos agrícolas e muito mais. Você vai estar conhecendo um pouco pela própria voz do Zé Buriti como que se deu tudo isso, como que aconteceu, como que Getúlio Vargas mandou essa pessoa para cá, e essa pessoa que foi um verdadeiro herói da nossa história. Sem ele, nada do que tem no interior do Brasil, Belém, Brasília, talvez não existisse hoje. E nós vamos mostrar a evolução disso tudo, contado pela voz de quem preservou essa história, tá bom? Acompanhe a gente aí que vocês vão gostar do vídeo. Esse é só o primeiro de uma série de vídeos que a gente quer gravar contando o sucesso, a evolução do pequeno agronegócio no Brasil, de pequenas propriedades, onde tem uma diversidade de negócios, uma diversidade de atividades rurais, agropastoris, né? Que são bem sucedidas e pode servir de exemplo para muita gente aí. Acompanha a gente, fica no vídeo, curte, deixa o joinha aí pra gente, tá? Segue a gente e compartilha com quem você gosta aí, se você acha que pode ser útil para alguém que você conheça. Pessoal, estamos chegando aqui no Museu do Bernardo Sayão para bater um papo com o seu Zé Buriti, o seu José Ferreira da Silva. Chega pra cá. Ô Benito, bom dia. Bom dia. Vamos chegar ali, pessoal, para conversar com o nosso amigo Benito, nosso amigo José Ferreira da Silva. Estamos chegando aqui no Museu do Bernardo Sayão, esse verdadeiro herói da história do nosso Goiás e também do Brasil. Bom dia! Bom dia! Como é que você está, Benito? Bem, você? Tudo em paz? Tudo em paz. Prazer em vê-lo. Seu Zé, tudo em paz? Bom dia! Pode ficar à vontade. Tudo bom. Coisa boa bater esse papo gostoso aqui com esse que é o curador desse museu, desse belo trabalho, um trabalho de empreendedorismo e preservacionismo da nossa história, correto? Mais de 15 anos que dedica a essa Mais de 15 anos, coisa boa. Sou José Ferreira da Silva. Por que José Buriti? O negócio é o seguinte, quando eu mudei de Buriti Alegre, eu estudava em Uberlândia, mas morava em Buriti Alegre. Eu vim para o Buriti, eles me chamavam José do Buriti. Uhum.
E posteriormente o pessoal passou a me chamar Zé Buriti. Bacana. O senhor é nascido em que ano, seu Zé? Eu sou nascido em 39. 1939. É, Em 39, então o senhor está com 84 anos. 84 anos. Gozando de plena saúde, coisa boa. Vou fazer 85 em janeiro agora. Que maravilha. Uma dádiva de Deus, né? Muito, muito conservado. Com certeza, né? O seu Zé tem uma história, né? Que realmente é um legado, é uma lenda viva que nós temos aqui. Tive o privilégio de estar ajudando ele aqui, né? Da maneira que possível. Você tem uma ideia, ele chegou em Ceres em 1958, segundo nós já conversamos a respeito, né? Aham. E em 1960 ele ajudou a fundar o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil aqui em Ceres. Que maravilha. Ficou responsável pela carteira agrícola durante esse período, né, que trabalhou como funcionário do Banco do Brasil. E ele atendia até na divisa do Maranhão. Nossa. Só existia Anápolis. A gente já Porque na verdade Goiás e Tocantins era um estado só naquela ocasião. só, Aham. Então, assim, interessante, só existia Anápolis, de Anápolis e Ceres. Certo. E como ele pegou essa carteira agrícola, né, responsável por dar financiamentos aos produtores rurais. E ele havia Perfeito. me falado que, naquela época, ele despachava mais de 100 cartas de crédito, contratos para os produtores rurais. Que bacana. Ajudou a alavancar, né, a cultura, né, os cereais. O município aqui era de 70 mil habitantes. 70 mil, seu Zé? Na ocasião que nós mudamos para cá. Porque o Bernardo Saião distribuiu aqui mais de 5 mil lotes. Que maravilha. E aí todos dependiam do banco. Entendi. E o sujeito que precisava do banco, ou ele operava em Anápolis, ou Ceres, ou Imperatriz, no Maranhão. Perfeito. Então nós ficamos operando daqui a Porto Nacional, Certo. Gurupi. E nesse período eu assumi a carteira agrícola do Banco do Brasil, que fui responsável por todo o financiamento dessa região. Que maravilha. O movimento aqui era tão grande que nós assinávamos 100 contratos por dia. Que maravilha. 100 por dia. Por dia. Era um movimento. A zona rural é uma economia muito forte na ocasião. E tinha, só na zona rural aqui tinha 3 mil contratos assinados. Que maravilha. Eram quantos assentados na ocasião, seu Zé? Era mais de 5 mil assentados. 5 mil. Vamos contar um pouquinho dessa história. Na verdade, aqui é a história de empreendedorismo por cima de empreendedorismo, né? É interessante, Fabiano, é que o seu Zé, você tem uma ideia, ele ajudou a fundar o Sindicato Rural de Ceres, né? A ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, o Ceres Clube Recreativo, o Clube das Mães, sempre teve a mão do seu José, né? No sentido de não só fisicamente, como também ele ajudava financeiramente. Então, além de organizar uma estrutura para o convívio social, ele fomentava através dos órgãos públicos essa convivência, o fomento comercial, o fomento de culturas, né, de várias culturas na ocasião, porque Ceres chegou a ser, naquela ocasião, o celeiro do estado de Goiás. Com certeza. E você tem uma ideia, a Maglil, antes disso ele teve a primeira recapagem de pneus em Ceres, depois ele tinha concessionária da Volkswagen também, ele tinha, né, concessionária de tratores, da Maglil Tratores e posteriormente Maglil Motorhonda. Que maravilha. Maglil Motocicletas, certo, equivoquei. E também ele, como um dos fundadores do Lions Club, tem 52 anos que ele pertence ao Lions Club de Ceres. Então nada mais justo do que homenageá-lo nesse vídeo e mostrar para todo Goiás e o Brasil e o mundo, por que não dizer, uma história do empreendedorismo preservacionista, né, que a gente vai falar um pouco da importância de Ceres para a interiorização, essa ocupação, né, do interior do Brasil. Digamos que aqui poderia ser o portal do interior do Brasil, né? Porque tudo aconteceu após a inauguração de Ceres, certo? Sim. E outra coisa muito interessante dizer, ele como empreendedor, como empresário, os funcionários dele, né, que chegou a ter 300 funcionários na Maglil, ele ajudava seus funcionários a adquirir motos, carros,
ele pagava, ele fazia 10 consórcios e doava essas motos para os funcionários, depois fazia mais 10, e assim foi ajudando. Ele pagava aluguel, pagava energia, dava cesta básica para o funcionário. Então, todo mundo queria trabalhar com o seu Zé Buriti. Que maravilha. Você tem uma ideia, assim, o coração desse homem é de um tamanho enorme. Ele mandou fazer 20 carrinhos para esses catadores de coisas recicláveis, né? Aham. E material reciclável, e doou. E ele me contou, Que aliás, maravilha. que quando as pessoas pedem algum dinheiro a ele, né, assim, ele não dá uma quantia pequena, ele dá uma quantia maior. Ele falou só, eles ficam felizes, eu mais ainda. Pra você ver que... Para resolver mesmo a Não, situação é da uma pessoa. coisa realmente inédita, né? Você não vê uma pessoa assim, né, com esse desprendimento, Então não só com esse agir... espírito, Uhum. né, de bondade que Certo. o seu Zé tem durante todo esse tempo que ele está aqui. Perfeito. Então ele não só ajuda, como encaminha, Também. né? Porque ajuda a pessoa a realmente se estruturar. É verdade. Que maravilha, que maravilha. Seu Zé, vamos contar um pouquinho do início dessa história toda, né? Como se deu a incipiente Ceres? O negócio é o seguinte, Ceres foi fundado por Bernardo Sayão. O Getúlio Vargas, em 1930, resolveu fazer a marcha para o oeste brasileiro. Perfeito. E fundou umas 9 colônias. Só que a primeira a funcionar foi Ceres, 1942, que era para desbravar para o oeste, a marcha para o oeste, que essa zona era desligada das outras zonas. Certo. Outra coisa, Ceres também foi fundada posteriormente com o intuito de ser o maior fornecedor de alimento para o Vale de São Patrício e para Brasília. Certo. Ceres era o celeiro de Brasília, no começo, que as lavouras eram tudo mecanizada, manual, não tinha lavoura ainda mecanizada, Ainda era no carro de boi. ainda era do carro de boi. Maravilha. Aqui foi um grande fornecedor. Inclusive tinha uma estrada aqui que ligava a Brasília, que o Juscelino começou, que era chamada Estrada do Feijão. Estrada do Feijão. E nós viemos para cá para construir esse futuro. E quem colonizou essa região naquela ocasião? A colonização foi feita pelo Bernardo Sayão. Certo, mas qual o perfil do colono? O negócio é o seguinte, aqui distribuía lotes de 1 alqueire a 5 alqueires, era gratuito. Certo. E o sujeito era selecionado aqui na Rialma. Aqui em Rialma. E eles vinham para cá porque certamente essa notícia correu. Tinha uma triagem lá no Rialma. Entendi. Que o Bernardo Sayão não aceitava aqueles proprietários de título a não ser casado. Ah, então a pessoa tinha que ser casado para Então, receber um título. Era distribuído por família. Entendi. E foi distribuído aqui foi distribuído mais de 5 mil títulos, Muitos mineiros, nordestinos. os primeiros. Mineiros, nordestinos, gente de fora do Brasil? Sim, sim. Veio muita gente de Minas e do Nordeste. Bacana, Veio bacana. habitar aqui, que era a zona ainda desconhecida. Entendi. E não tinha estrada nenhuma. Tinha estrada só até Jaraguá. E de lá para cá, picada. De lá para cá, picada. Alguns Meu estrangeiros também, né, seu José? Vieram para cá, americanos. Aqui também teve esse princípio, que foi feito logo, a colônia foi feita em 1940 e começou a funcionar em 42, 45, em plena guerra, Certo. em plena Segunda Guerra. Então fez parte da colônia aqui muitos estrangeiros, engenheiro, elementos que fugiu da Áustria, Alemanha. fugiu da Alemanha, chegava no Porto de Santos e via que tinha a chance de adquirir uma terra aqui na colônia agrícola. E vinham se aventurar para essa região aqui. Então veio aqui uma série de estrangeiros, da Europa até da América do Norte veio. É mesmo. Então vieram, eles tiveram uma grande influência sobre a cultura de Ceres? Toda a cultura. Aqui teve russo, polonês, inglês, teve muitos húngaros, Maravilha. alemão. Mesmo veio uma série de alemão para cá. Formou-se aqui também a colônia japonesa.
Americana. que era a região lá do Córrego do Oriente, que só formava japonês. E o intuito principal, além da lavoura branca, é a lavoura de café. Então teve lavoura. Eu ia perguntar agora, os cultivos que foram disseminados na região naquela ocasião foram, além do café... Outra lavoura branca, lavoura de algodão, de arroz, arroz, de milho e feijão. Milho. Então era realmente um celeiro que abastecia aí o estado de Goiás e o Distrito Federal num segundo momento. Perfeitamente. O objetivo principal era o café, porque o café daquela hora era o ouro negro do Brasil. Acontece que a região aqui deu pouco café. O café aqui dava 3 anos e parava de dar. Então houve um desavenço na lavoura de café, porque... Uma debandada do café para essa lavoura branca. Entendi. Aí o pessoal partiu para o algodão. E sempre pequenas propriedades, seu Zé? Tudo em pequena propriedade. Era lote de 1 alqueire a 6 alqueiros. De 1 a 6. O Bernardo Saião fornecia era tudo gratuito. Os insumos. Que maravilha. Então ele fomentava, além de dar a terra, fomentava. Foi quando o senhor veio para cá para fomentar quando essa... Quando eu vim para cá foi para financiar esse pessoal. Para financiar esse pessoal. Que não havia financiamento. Que maravilha. Aí o banco, o INCRA liberou a escritura para dar em garantia do banco e nós começamos a operar, financiando a base de até 3.000 contratos por ano. Que maravilha, que maravilha. Bom, isso explica então o sucesso econômico de Ceres naquela ocasião. Era vocação, né? É uma vocação. Terra, a terra de qualidade, né? Escolheu aqui porque, segundo já disseram, a região é uma das melhores terras do mundo, não só do Brasil, do mundo, está aqui nessa região. É uma região de muita cultura. Como diz aqui no Goiás, terra de Bacuri e Gairoba. E só um detalhe, além do que já foi dito aqui, ele também construiu o Parque Infantil do Povoado Bom Jesus e Quebra-Coco, que pertencia a Ceres. Além da pracinha aqui em cima, aqui próximo ao museu também. Que nós vamos mostrar, praça, né? E ele também presenciou um fato curioso. Curioso não, uma coisa que realmente foi noticiário o mundo inteiro. O assassinato do ex-presidente da Síria aqui em Ceres. Olha só. Chaka. Ele pode até escorrer um pouquinho disso aí. Maravilha. Como que se deu isso, seu Zé? Então morou um presidente da Síria aqui em Ceres? Morreu. Ele habitou aqui, comprou um terreno e ele era agricultor aqui. Um homem muito bom, pacífico, fazia parte da sociedade. E com um belo dia, o dia de sábado, chegou um elemento aí na rodoviária, que aqui tudo era terra, não existia asfalto, e perseguiu ele na avenida principal aqui. A hora que deu no meio da avenida, ele matou ele. Meu Deus. Foi um acontecimento bárbaro. Ele era um cabra social, vivia aqui com a esposa e tinha 3 propriedades. E era um sujeito pacífico e amigo de todo mundo. É o Xixaque. Xixaque. Uma barbaridade dessa deve ter tido uma repercussão mundial na ocasião. Houve uma repercussão mundial, porque ele era muito querido lá na terra dele. Inclusive, passado uns tempos, veio aqui um avião e levou o resto mortais dele para lá. Voltou. E ele tinha um filho, e o filho dele foi nomeado embaixador. É mesmo? Da Síria aqui no Brasil? Olha só. Então ele continuou, depois que o Xixaque faleceu, o filho continuou morando aqui no Brasil. Até morando em Brasília, e ele morreu lá em Brasília. Ainda tem descendentes deles aqui em Ceres? Não existe mais nenhum. Nenhum deles, porque ele também nunca teve outro filho. E só teve esse filho, então. Só teve esse filho. Que interessante essa história, hein? Muito interessante. Ceres, então, já teve aí no cenário mundial. E como que aconteceu, seu Zé, assim, por que essa região geográfica, o senhor começou a falar ali atrás dessa corrida para o oeste, né? Marcha para o oeste. E como que se deu, por que Ceres, por que não aquela região do Mato Grosso, como que isso aconteceu naquela ocasião? Não, acontece que a Marcha para o Oeste compreendia essa região de Ceres e o Mato Grosso do Sul. Certo. Só que a primeira instalada foi Ceres. Certo. Depois, posteriormente, se instalou outra colônia em Dourados, do Mato Grosso. Então vamos entender que após as terras que já eram ocupadas nos estados, vamos falar assim, que margeiam o Oceano Atlântico,
né? Que seria aí o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, você pega São Paulo, Rio de Janeiro, né? E todo o Nordeste. Existia muita terra no sertão brasileiro. Então, as próximas terras a serem ocupadas, obviamente, seria o Mato Grosso do Sul e Goiás. Seria o que se chama a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste. Que era terra que não estava sendo habitada ainda. Entendi. Por qual preocupação? E o Getúlio Vargas queria para ocupar a terra. Certo. Porque a terra estava sem nenhuma atividade e com medo de outras pessoas. Outras nações, por exemplo, invadir. Foi aí que o Getúlio Vargas encarregou o Pedro Ludovico, que era o interventor na época, a fazer a Marcha para o Oeste. Que interessante. E vale dizer que a gente estava passando por uma instabilidade política mundial, porque pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra. Entendido. Basta dizer que aqui não veio só corrida. Tem milhares de elementos vindo da Europa, veio dos Estados Unidos, do Japão. Aqui era um refúgio. Então foi uma decisão político-estratégica. Estratégica. Entendi. E aí, como que isso aconteceu? A gente esmiuçando isso um pouco mais, isso começou por onde? Essa ocupação, essas terras aqui eram do governo? Era terra devoluta. Era terra devoluta? Do governo. Ah, ótimo. E aí o governo fez um mapeamento, loteou aqui, deu 6 mil lotes o total. E começou, o Bernardo Sarão teve essa ousadia de entrar dentro da mata aí e fazer a picada com o lote de 5 alqueires, dependendo da localização, varia de 1 a 6 alqueires. O lote maior seria 6 alqueires. 5 mil lotes. Então o Ceres tinha uma população aqui acima dos 50, 60 mil habitantes naquela ocasião. Teve uma população de 70. Rural principal, né? No começo. E com o debandeio do café, porque o café também deu, mas a altitude aqui não permite plantar café, houve essa defasagem, que o objetivo principal era o café, era o ouro negro. Entendi. Aí passou, posteriormente, com a construção de Brasília, passou a fornecer a comida para Brasília. Para aquela região, para o Distrito Federal. Então teve uma importância estratégica, inclusive, para a estruturação de Brasília. Seu Zé, na época ouve-se dizer na região aqui que tinha um coronel em Jaraguá que detinha as terras desde Jaraguá até para cima aqui, Jardim Paulista. Tinha o coronel Castrim, que era dono das terras de Jaraguá, até aqui onde é Santa Isabel. Meu Deus do céu, é uma extensão de terra naquele tempo de monstruosa. Seis Marias, devia ter uma área de mais ou menos de Jaraguá aqui, dá uns mais de 60 quilômetros. Mais de 60 quilômetros. De terra que... É muita extensão de terra. Aí também essa região de Ceres é dedicada ao Rio das Almas. Entendi. E a região dele pertencia da margem direita do rio. Então a margem direita do rio era do Coronel Castrinho. Do Rio Alma e do Rio do Peixe. Entre o rio ao Castrinho. O Castrinho. E aí foi ele que iniciou tudo isso? Como que aconteceu? Aí ele vendeu a terra para o pessoal de Araguari. O primeiro habitante foi o Mariano e o... Totonho Araújo. Ele vendeu uma parte. E também veio o pessoal do Vigílio do Vale. Aí começou a colônia, porque aí aqueles que compraram grandes propriedades, que eram uns 50 mil alqueires de terra, foi subdividindo, cada um foi comprando um pedaço. Entendi. Formando a cidade de Castrinópolis. E com isso ele foi estruturando, foi se abrindo estradas, e o que permitiu a criação de Ceres naquela região. E por que não dizer, o primeiro passo, já que abriu, vamos falar assim, o trânsito para essa região norte do Brasil, uma via de acesso para a construção de Brasília. Pois era para ser construída a Estrada do Feijão, mas não foi construída. Aí ficou sendo Anápolis. Nesse tempo era tudo estrada de ferro, e não a estrada de terra. E não havia nenhuma construção.
E aí veio a Belém Brasília, que facilitou o escoamento da produção daqui. Que também foi feito por Bernardo Sayão. Também o Bernardo Sayão encarregou de fazer a estrutura de Anápolis a Brasília. Certo. E o início da terraplanagem de Brasília. E posteriormente ele foi nomeado para a construção da Belém Brasília. Nesse tempo ele já tinha deixado Séries. Um verdadeiro bandeirante dos tempos modernos. Sim. Bandeirante do século XX. É por isso que o senhor pôs uma placa ali na entrada, eu vi ali. Bandeirante Fantástico, e justifica o termo, porque é um verdadeiro empreendedor, né? Bernardo Sayão morreu com que idade, seu Zé? Ele morreu com 58 anos. 58 anos. Ele era colega do Roberto Marinho, lá do Rio de Janeiro. Olha só. Todos os dois pertenciam ao Clube Náutico do Rio de Janeiro. Olha só. E é um fato interessante que há uns 20 anos atrás, antes do Roberto Marinho morrer, ele mandou aqui fazer o Museu Bernardo Sayão. Ah. Eles eram colegas do Clube Náutico do Rio de Janeiro. Que bacana. Seu Zé, tanto o Roberto Marinho como o Bernardo Sayão nasceu em 1901. Os dois nasceram em 1901. E todos os dois moravam no Rio de Janeiro. Mas foi a partir daí, do Roberto Marinho, que se deu a construção do museu aqui, ou não tem nenhuma ligação? Não tem nenhuma ligação. Eu fiz parte da comissão quando ele mandou os repórteres aqui. Entendi. Acontece que o prefeito da época não deu seguimento. Ah, perfeito. Isso é coisa de mais de 20 anos atrás. Entendi. Mas o senhor tomou a ideia para si... Depois eu guardei essa ideia e tem 15 anos que eu estou montando esse museu. Por iniciativa própria, o senhor fez um apanhado na região aí, quem detinha alguma peça, algum acervo que pudesse retratar a época, o senhor foi adquirindo? Uma grande parte do acervo aqui foi o próprio Bernardo Sayão que trouxe. Perfeito. Então eu fui recolhendo dos antigos moradores que foi cedendo, fui buscando nas fazendas, fui comprando e montei o museu aqui com o que restava da colônia. Que maravilha! E hoje nós podemos contar essa história materializada com tantos objetos que foram importantes naquela época para o desenvolvimento da agricultura, por que não dizer a história da própria agricultura preservada aqui através de ferramentário, que a gente percebe a evolução, né, Sozé? Já a gente vai mostrar para o pessoal. O nosso interesse é conhecer o nosso passado para projetar o presente e construir o futuro. Que maravilha, que maravilha. É uma história que nós estamos fazendo ela. Que maravilha, Sozé. Nós vamos eternizar essa frase do senhor, porque graças a homens com esse perfil conservador, conservacionista acima de tudo, que nos permite vivenciar e imaginar, né? Fica aí um lado lúdico, mas a gente consegue aproximar um pouco mais do que foi de fato. Até hoje eu estou trabalhando sozinho, só que agora eu quero associar ao IPAM. Ah, certo. Para eles assumir aqui o museu e dar continuidade. É importante. É um fato importante. Aqui nós estamos morando na casa do Bernardo Sayão. Aqui é uma área de 7 mil metros quadrados. Essa casa aqui foi a casa que pertenceu a Bernardo Sayão? Ele morou aqui por 10 anos. Foi ele que construiu essa casa? Ele que construiu a casa. Não tinha estrada aqui. Que maravilha, que maravilha. Ele subia aqui numa picada. E muito bem preservada, muito bem estruturada, né, Benito? Ah, com certeza, né? Você vê que... Que maravilha, Sozé. A gente preservar a história aqui, e a gente vai mostrar um pouco do maquinário que tem aqui daqui a pouco, para que as pessoas possam ter acesso. E aqui está aberto para visitação, Sozé? Por enquanto nós não abrimos, nós pertencemos a abrir por esses 30 dias. Nos próximos 30 dias o senhor vai abrir para visitação. Mas porque nós não tivemos abrindo, porque nós estávamos em construção. Perfeito. E estamos terminando para poder entregar para a população. Que maravilha. Vamos mostrar um pouquinho dessa estrutura para a gente, para o pessoal, Benito, para a gente conhecer um pouco desse acervo da história de Goiás e do Brasil? Dentro dessa estrutura tem mais de 5 mil peças que eu fui cativando. Uma peça dessa foi comprada, as outras foi doada, as outras foi catando na rua. Olha só. Outras foi pegando no ferro velho. Que maravilha. E eu consegui juntar esse material aqui. E se eu não tenho juntado esse material, estava tudo no lixo ou no fogo. Certamente, certamente. Então esse olhar... Observando isso aqui em benefício das futuras gerações. Claro, esse olhar que valoriza a nossa história, que conserva, né?
para a gente dar direção para essas gerações vindouras, poder perceber o quão foi difícil a colonização disso tudo, quantas coisas eram. Hoje, com a mecanização, né, a globalização. Sim, sim. Então, a máquina hoje que é lançada lá nos Estados Unidos ou na Alemanha, com 30 dias já está aqui no Brasil. Sem falar, Quando o Bernardo Sayão teve aqui, só chegou aqui com o facão e com o enxadão e com a foice. O senhor tem um relato dessa história? Tem. Como que foi, seu Zé? Aí ele chegou na beira do Rialma aqui, que tinha uma estrada muito pequena, muito ruim de chegar. Ele vinha de onde? A estrada passava por onde? Não era Belém, Brasília naquela ocasião? Não, ela vinha de Anápolis e saía em Castrinópolis. Ah, Castrinópolis. De Castrinópolis ele conseguiu fazer uma picada aqui, porque Castrinópolis era outra região. Certo. Aí ele chegou aqui na beira do Rialma, pôs o facão na boca e nadou e veio visitar o município de Sério, que era tudo selvagem. Para conhecer as terras devolutas do governo naquela ocasião. Conhecer a terra devoluta. Quem enviou ele naquela ocasião foi o Ministério da Agricultura do governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Então, só em 55 ele foi contratado pelo Juscelino Kubitschek para cuidar da estruturação de Brasília. Da estruturação de Brasília. E junto da estruturação de Brasília, ele também fez um complexo viário que levava Brasília às 5 extremidades do Brasil, que é chamado Complexo Viário Belém-Brasília. Depois que ele terminou a infraestrutura de Brasília, que foi abrir as picadas, abrir as avenidas, certo. Ele passou a abrir a Belém-Brasília. Um verdadeiro desbravador. E veio a falecer aos 58 anos. Ele faleceu aonde, seu Zé? Ele faleceu lá no Estreito, na divisa de Goiás antigamente com o Maranhão. Uma árvore caiu em cima dele e ele estava no trator e matou ele. Meu Deus do céu. Há um relato que ele havia falecido dentro de uma barraca, estava saindo de uma rede. Isso não procede? Não, isso não procede. Ele pegou, enquanto o tratorista foi almoçar, ele pegou o trator para continuar o serviço do tratorista. Acontece que ele foi infeliz. Ele peitou o trator numa árvore muito grande e a árvore veio em cima do trator. E o trator não tinha capota. Meu Deus do céu. O trator bateu em cima do peito dele, esmagou ele todinho. O trator não, o gai da árvore. O senhor conheceu esse relato através de quem, seu Zé? Eu consegui esse relato através do pessoal que trabalhava lá, porque eu tinha fazenda lá perto. Ah, então o senhor tinha fazenda perto do local onde ele faleceu? A 60 quilômetros da onde ele faleceu. Olha só. E aí, na ocasião que ele faleceu, até o próprio Juscelino foi lá de avião. Olha só. E quando ele faleceu, me parece que teve uma pessoa que ajudou a tirá-lo do trator, que trabalhou com o senhor. Ajudou a cortar o galho, a árvore que caiu em cima do trator, matando ele, ajudou a cortar a árvore. E essa pessoa trabalhou com o senhor? Esse elemento era fazedor de cerca lá na minha fazenda. Ah, e ele que relatou para o senhor como que tudo se deu? Desse tempo eu tinha fazenda lá, hoje é Tocantins, mas era Goiás. Ah, município de? Município de Augustinópolis. Augustinópolis. Que maravilha, olha só, gente. Então, um fato novo, né, que a gente vem ilustrar um pouco mais o ocorrido. É realmente uma perda muito grande. Nós perdemos a pessoa que foi o responsável por essa abertura do interior do Brasil, né? Não teve outro, vamos falar assim, empreendedor que tivesse tantos feitos quanto Bernardo Sayão, né? Um verdadeiro herói. Maravilha. Vamos conhecer um pouquinho, Benito? Sim. Você me mostra? Perfeitamente. O senhor Zé, o senhor vai nos acompanhar? Esse aqui é o meu. Vamos conhecer agora um pouco desse acervo maravilhoso, preservado pelo senhor Zé, e conhecer um pouquinho da história de Goiás. Vamos lá. Vai estar essa máquina aqui? Vamos sim. Aqui o que é, senhor Zé, essa máquina? Vamos pra cá. Aí, pessoal, vocês sabem nos dizer o que seria uma máquina dessa? Essa máquina aqui é um locomóvel. Um locomóvel, Zé? Ela veio para tocar a máquina de beneficiar arroz e serraria. Ela movida a lenha. A lenha.
A lenha, então, funciona como uma caldeira. É uma caldeira, só que tinha volante, que tocava as máquinas de beneficiar arroz e uma serraria, uma de cada lado. Perfeito. E essa máquina aqui, a primeira que substituiu do mundo foi de 1802. Não Olha é essa só. aqui não, mas a primeira, antes dessas máquinas, Esse modelo de máquina, então, foi precursor. de toda a indústria automobilística, aviação. Porque antes desse locomóvel só havia tração animal. Aqui já começou, não tinha combustível, começou com a lenha. Entendi. E depois, posteriormente, com o carvão. Então ela foi um marco na mudança da tração animal para A tração mecânica. mecânica. Essa máquina foi o pontapé inicial. Daqui saiu o automóvel, saiu o avião, saiu tudo. Que maravilha. E ela em si, ela foi uma ferramenta importantíssima para a construção de estradas. Não, ela não mexeu em estrada. Era para tocar imóveis, no caso, por exemplo, tocar serraria, máquina de beneficiar arroz. Ah, entendi. Entendi. Ela não passou em estrada. Não existe algumas delas que chegou a puxar madeira? Não, aqui era só tração. Isso aqui formava uma tração uma combustão de água fervendo. Maravilha. Aqui é uma caldeira, espécie de uma caldeira. Só Certo. que essa aqui é a caldeira com Estacionária. estacionária. Perfeito. E tem dessa mesma aqui, uma caldeira veicular, só adaptada às rodas. Ah, perfeito. Então Mas existe É o mesmo sistema, como se fosse um trator, como se fosse um trator. com muita força. Olha só que maravilha. Porque naquele tempo não tinha gasolina, não tinha óleo diesel. Entendi. O combustível era a própria lenha. A primeira máquina dessa aqui foi feita em 1802. Olha só, em 1802. 1802. 1802, final, Essa aqui foi feita 100 anos atrás no Rio de Janeiro. início do século XIX, né, seu Zé? Perfeitamente. Que maravilha. Então essa foi fabricada no Rio? Essa foi fabricada no Rio de Janeiro há 100 anos atrás. Olha só, que maravilha. Tá aqui, pessoal, a nossa história sendo contada pelo Sr. José Ferreira da Silva, conhecido como José Buriti. Vamos conhecer um pouquinho mais, Sr. Zé? Perfeitamente. Vamos lá dentro que vai falando. Ô, João, Opa, como é que você tá? Val, Tudo em paz? meu pai, Coisa boa, prazer revê-lo. prazer. O João trabalha com o senhor, Sr. Zé? O João 30 é meu braço direito. Ele, tudo que tem aqui foi feito através dele. A parte de braçal, que dependeu de força. E a instalação? A instalação eu agradeço ao João 30. Parabéns, João, parabéns. E agora que vai fazer parte também do museu, O é Benito. meu amigo aqui. Coisa boa, Não, maravilha. é Então nós vamos estar... Preservar a história, né, Fabiano? É, coisa boa, isso é importantíssimo, né? E nós estamos sendo muito bem ciceroneados, então, pessoal, e vamos conhecer aí um pouco dessa história relatada por essas duas pessoas importantes aqui na construção desse contexto. Obrigado, Né? Vamos lá. obrigado. Vamos lá. Vamos no escritório ali ou vamos aqui? Escritório Bernardo Saião. Então tá aí, seu Zé, no gabinete, despachando. Né, Benito? Aqui que foi o escritório do Bernardo Saião, né? Ah, foi o escritório aqui mesmo? Do trabalho dele. Aham, Percebe que ali na frente tem a prancheta, né? perfeito. Fazia os projetos, né? Todo o material ligado à parte técnica, né? Era esse local aqui. Que maravilha, que maravilha. E Esse aqui- posto aqui veio para a colônia. É um posto de bronze, quando o Getúlio fundou a colônia agrícola. Ah, olha só. E esse telefone aqui foi o primeiro telefone do Brasil. É mesmo? Olha só que espetáculo. Que maravilha, seu Zé. Aqui nós temos um pouco do início de tudo, né? De toda a história. Temos aqui um pôster do Juscelino Kubitschek. Os caçadores de onça aí, Fabiano. As primeiras pessoas a habitarem essa região, Antônio Gonçalves Araújo, tirando mel. Esse é o Totonho Araújo. Totonho Araújo que adquiriu do
Coronel Castrinho, é isso? É isso mesmo. Aqui é a casa de Mariano Rodrigues, em Castrinópolis. Antônio Araújo, naquela época o pessoal caçava. Olha que bacana. Deventor Pedro do Vico. Pedro do Vico despachando, assinando. Volta de Bernardo Sayão às séries. Consultório médico, olha só. Que espetáculo. Aqui, posteriormente, ele foi candidato a vice-governador na chapa do do Zé Ludovico de Almeida. José Ludovico de Almeida. Aqui é a propaganda dele. Olha só, José Ludovico de Almeida, governador. Goiás não pode parar. Doutor José Ludovico de Almeida, com o doutor Bernardo Sayão, a dobradinha da vitória, vitoriosa. Da vitória. Então as plantas, os projetos, né? A planta baixa que se fala. Aqui eu fazia a planta e aqui eu guardava. Ah, então tá aqui a mesa, né? Mesa para projeto que Bernardo Sayão usou. E aqui eu guardo a planta. Que maravilha, olha só, pessoal. Nós temos aqui. Sua esquerda na ponte do tambor. Aqui tem uma ponte de tambor? Ah, olha só. Então uma ponte flutuante aqui. Essa certamente é a primeira ponte Primeira ponte. que atravessava de Rialma para Séries. Sim. Aqui nós temos Mariano Rodrigues, Coronel Castrinho, onde tudo começou, Antônio Gonçalves Araújo, que é o Toconho Araújo. Muito bacana. Espetáculo. Aqui nós temos uma foto do seu Zé, ao lado de um carro de boi. Nesse grande futuro você está escrevendo o seu passado. E ali, Juscelino Kubitschek com o nosso desbravador, Bernardo Sayão. Muito bacana. Vamos dar uma volta aqui? Então, saindo daqui. Então nós vamos entrar agora, pessoal, na casa que o Bernardo Sayão morou durante 10 anos, quando ele fundou a famosa CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Entrando aqui, nós já nos deparamos logo com um pôster dele. Aí Bernardo Sayão, ainda jovem, nosso desbravador. Aqui é o remanescente da mobília que ele deixou. Então aqui nós temos uma mobília que pertenceu a Bernardo Sayão. Então aqui é uma mobília que pertenceu a Bernardo Sayão. Guarda-roupa dele. Então é a cama e o guarda-roupa dele. A cama aqui, ó. Uma arca aqui, um baú. E os móveis de época. Alguns objetos aqui remanescentes, né? Uma foice. Vixe, tem um canivete aqui que eu vou te falar. Um senhor canivete. Esse aí você põe na bainha, João? Pode. Esse é grande. Olha que bacana. Olha só, uma radiola. E aqui um órgão. Olha que bacana. Alpaca. Muito jóia. Ah, uma bainha com facão. Olha só. E aqui um outro quarto. Mais alguns móveis. Berço. Outra cama bastante antiga ali. Todos remanescentes aí. Alguns
Alguns violões, instrumentos musicais. Um sedem. Esse aqui é feito com crina de animal. Que bacana, César. Essa máquina aqui, ó, Ah, é o T4. T4. Foi de puxar cabo de aço para fazer ponte. Bacana. Esse macaco aqui é de 1914, tem mais de 100 anos. Mais de 100 É anos. da Primeira Guerra Mundial. Olha só, macaco hidráulico. E ele tá sobre um carretão. Hein? Um carretão que era usado para poder... Olha, É. carroça do trator aqui. Olha o tamanho dessa cabeça. Olha só. Ah, aqui é uma cabeça de gir. Um é giro, o outro é búfalo. O outro é um búfalo. É. Isso aqui é máquina de pegar bicho. Essa? Tudo aí tem uma finalidade. Que é artesanal de pegar rato, pegar. Essa aqui pegou uma raposa lá na minha fazenda. Olha só. Alguns instrumentos para o plantio. Ô, Beleza! Aqui uma armadilha para pegar tatu. Algumas armas. Aqui é um alto-falante, certamente para comunicar. Se o Bernardo sai pra chamar peão pra trabalhar. Olha só. Então, um acervo gigante. Traçador e um gurpião, né, José? Olha só o tamanho dessa figurinha. Puro. Aqui umas tralhas. Que é atrás de vaqueiro. Só conhece essa marca aqui? De quem é? É do meu avô. Eu só achei no show lá na fazenda. Marca Zero Traço. Cadê o coqueiro aí, seu Zé? Hein? Cadê o coqueiro? Tem muito ferro aqui, hein? Tem. Aí. Esse aqui, Fernando? Isso aí é de castrar boi. O que é isso aqui? Agora. O que é, seu Zé? Vendia fumo antigamente, era no palmo. Para picar fumo. Aqui é de picar fumo. Na lata vinha com fumo. Olha só. Algumas armas. Aqui alguma indumentária do peão, um camponês.
Qual o calibre dela, seu Zé? Essa é calibre, acho que é 45. Esse aqui, o que eu usava era o oficial. Esse aqui era o soldado. Olha só. Essa usa pente? Hein? Usa pente? Essa da esquerda do Essa senhor? aqui tem pente. Essa pente dela é colocada aqui, ó. Que espetáculo. E esse óculos aí em questão? Esse óculos é o seguinte, é o Bernardo Sayão. É um Ray-Ban? O Bernardo Sayão trocou ele no automóvel. É mesmo? Quando o Bernardo Sayão mudou daqui, Certo. a história desse óculos é essa aqui, ó. O óculos pertencia ao Bernardo Sayão, o óculos Ray-Ban. Ele trocou com o senhor Selimão Miguel, cerealista em séries, o óculos e um carro importado por um caminhão Ford, Eu dei o óculos e o carro, em troca do pertencente ao caminhão. cerealista, no qual Bernardo Sayão mandou para o Rio de Janeiro, transportando brita. Esse óculos foi doado para mim há mais de 10 anos, sendo que o mesmo estava há 50 anos guardado no cofre. José Briti da Silva. Que fantástico. Aqui um punhal, uma faca. Isso aqui veio do Japão. O sujeito veio do Japão. Olha o punhal. Trouxe aqui e me fez doação. Ele veio antes da Segunda Guerra. Aí ficou pro neto dele, o neto dele doou. Fantástico. Feito à mão. E esse de cá, certamente Também uma faca do de... Japão aqui, ó. Olha só algumas... Isso aqui não tinha não, eu que pus. Pôs para preservar, né, seu Zé? Não importa correndo. Isso aqui é o primeiro gabinete dentário que surgiu. Era tocado no pé. O sujeito abrir. Você tem que olhar aqui embaixo como é que era a rotação. Olha só. Fazia rotação No pé. e tocava o aparelho. Tocava o aparelho. Fantástico. Aqui é o primeiro salão de beleza que já teve aí. Olha que bacana. Salão de barbearia. Um gabinete. Uma cadeira. Aqui mais algumas facas e punhais. Esporas. Sabe o que é isso aqui? Não. As primeiras caixas de fósforo. Ah, binga, seu Zé? Aqui é bingo. Que bacana. Ah, Quantos anos, seu Zé? Isso aqui deve ter mais de 100 anos, essa caixa de fósforo. Que espetáculo. Essa aqui também é outra caixinha de fósforo. Punha o querosene aqui, pegava fogo, aqui tem um fuzil, entrava foguinho aí a pessoa acendia o cigarro. Uma binga. Uma binga. Estribo, espora. Máquina de costura. Bem antigo. Cinge. Mas sabe o que é isso aqui? não. É a primeira lamparina que surgiu no mundo, Isso é uma candeia? a candeia. Põe o óleo de mamona aqui, fazia o óleo e o pavio e só põe para queimar à noite. Bacana. A primeira luz do mundo foi essa aqui, ó. Que legal. A gente vê o tanto que o povo economizava, só usava isso aqui de óleo a noite inteira. É 2, 3 colheres de óleo. Óleo de mamona. Aqui um gomil.
troféu, puxadinha. Aqui você sabe o que é isso? Isso é uma gamela, Zé? Bateia de apurar ouro. Ah, isso é uma bateia? É uma bateia. Essa aqui é de tamboril, essa aqui é de ferro, mas todas as duas é bateia. Bateia para minerar ouro. É, apurar o ouro. Isso aqui, toda botina vinha com prego. Isso aqui é de arrancar os pregos da botina. Botina. Que espetáculo. Algumas espadas, adagas. É um senhor acervo. Algumas máquinas fotográficas. Pandeiro, violão. Mais freios. Coleção de moedas. Esse aqui é um caminhão Ford F6 que o Getúlio Vargas mandou para o Bernardo Sayão, o primeiro caminhão que veio para a série. Esse caminhão. Ele é de partida de manivela e motor de V de 6 cilindros. 6 cilindros em V. E manivela. Partida manivela. Que espetáculo. Isso aqui estava tudo um trapo. Ele é um gabinete médico ou odontológico? Não, gabinete dentário. Dentário. Você tratava dos Aqui é dentes. fornecer energia para dentro dele, ó. Olha só a cadeira. Gabinete. Que bacana. E aqui é o lugar que fornecia energia para dentro do motor. Aqui tem um motor com gerador. Então tinha um reboque aqui, Aqui fornecia energia para ele. movido a combustão, É. fornecia energia para tocar o gabinete odontológico. Esse aqui é o primeiro trator que a Masseyfer fez. 1948. A manivela. Pony. É. Masseyfer. Onde é que é o filtro dele? Esse aqui é o primeiro trator que a Masseyfer fabricou no Brasil. Esse é fabricado Não. no Brasil. O primeiro trator fabricado pela Masseyfer na Inglaterra. Na Inglaterra? É. Mais antigo que o Pony? Mais antigo. Esse aqui? Esse aqui chama Masseyard, não é Masseyfer. Essa aqui é do Japão. A primeira moto, Fabricado pela Honda no Japão. olha só. Essa. A primeira fabricada no Brasil. Olha aí. Aqui tem uma lambreta? Aí tem uma lambreta. Essa lambreta aqui foi a que levou o Zé Rego na inauguração de Brasília. Olha só, o Zé Rego que foi prefeito algumas vezes em Rialma, né? É o melhor prefeito de Rialma. Foi na estrada de terra. Não tinha asfalto, não. Olha só que espetáculo. 1961. Ele levou. O Zé Rego foi assistir a inauguração de Brasília nessa moto. Que fantástico, que fantástico. No tempo as primeiras camas, a mola era de couro, cozido, tá. couro cru. De couro cru. Bem antiga essa cama, hein, Suzana? Bem antigo. Só conhece isso aqui? Palmatório. Isso é uma palmatória? É, Essa antigamente. carteira o Bernardo Sayão que fez. É mesmo?
Aqui alguns instrumentos indígenas. É. Ali o couro de uma onça. Essa aqui é a ferramenta indígena, assada no município de Séries. Algumas machadinhas. Machadinha de tirar couro. Olha só. Aqui como é que tá dozinho de pegar, ó. Tirar couro de bicho. Fantástico. Esse aqui é um tatu. Cadê o tatu, Souza? É. Aqui, olha só o tamanho desse tatu. Canastra. Esse é um canastra, Aqui é empalhado. jacaré. Casco de uma tartaruga. Um javali, porco do mato. É. Olha o tamanho dessa O tamanho cabeça de desse jacaré. Olha o dente dele. Caramba. Olha só. Olha os teares. Uma roca. Fiar para confecção de roupa. Uma calça da época feita no tiar. Que espetáculo. Que espetáculo. Aqui é o coração de baú. Olha que espetáculo esse baú de Massaranduba. Que pias que deve ter isso, hein, Suzé? Alguns cofres. Cofres antigos. Olha essa arca. Baú de mudança. Olha esse baú. Aqui é o coração de pilão e panela. Alguns pilões, pacíficos, hein? Torradora de café. As panelas de ferro, muito usada pelas comitivas boiadeiras, né, Suzana? A gamela. Panelas. Gareiro. Os pilões. Aqui só pra ver. Como é que vai o senhor? Bom, firme. Como é que é o seu nome? João Santana. João Santana, né? Eu Bom, tava Barreirão, tudo bem? Prazer. Eu estava falando com ele, eu vim aqui quando isso aqui tinha gente trabalhando aqui por toda a banda. E o Bernardo ainda era vivo ainda. Ah, então chegamos aqui uma testemunha da época do Bernardo Saião. Na época do Bernardo Saião. Que Agora bacana. ele Dá uma pegou volta e- com isso aqui. Não, tá com o filho dele aí, ó. É. O filho dele vai acompanhar. Me fala um relato que o senhor lembra da época do Bernardo Saião. Lembro. Eu lembro quando ele fez uma ponte de tambor De aqui, tambor. ó. Aí nós veio lá de Umas, mudou aqui pro Carmo do Rio Verde. Aí naquele tempo ele ainda era vivo, estava fazendo estrada aí. O senhor morava em Séries na questão? Morava não, lá no Carmo do Rio O Verde. senhor já morava em Carmo do Rio Verde, então, naquela época. Estou lá até hoje. E mora lá ainda? Que maravilha. Agora eu estou aqui, que estou morando com meu filho aqui. Certo? Agora eu morava lá nesse tempo. Deram uma ponte de tambor aqui, ó. Na vez de a cavalo, Ah, passamos nela para lá. Buf, buf, buf. Ela não tem do Zé Altero, mas o Albino. É, isso há quanto tempo atrás? hein? Quantos anos? Foi em 44.
1944. 1944. Então na época da colônia, Pois é. da Cangue. Aqui era tudo colônia, era pouco lote. Sérgio aqui tinha pouca coisa. Depois ele foi aumentando, né? Tinha a casa dele aqui e nós estávamos procurando um lote, né? Meu pai tinha 6 filhos homens. E falar para ele que cada um filho podia arrumar um lote para ele. Que maravilha. E nós veio aqui, foi para a banda do Castrinópolis. Nesse tempo estava malária demais, né? Aham. Aí naquele tempo, meu pai picou a mula para trás e falou, não, aqui se não vier aqui morre todo mundo. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 93. 93. Eu Naquele tô com tempo 80. eu tinha uns... Eu sou mais velho que o 10 senhor. anos, Sou mais por novo aí. que o senhor, só 10 anos também. O senhor está com quantos? 83 para 84. É, sou mais velho, 10 anos. É, 10 anos. Naquele Tá tempo, coisa, nós veio, né? naquele tempo nós viemos de cavalo para visitar aqui, passar na ponte do Bernardo Nós Saião. vamos Né? abrir aqui passar na oficial, ponte, daqui é, um tambor, dia. Você né? mora aqui, sério? E Mora eles aqui. contou Você para trabalha nós onde? como é que A era. gente tem uma tirou- clínica aqui em Naquele Sérgio. tempo Minha era esposa é nem psicóloga. fotografia não tinha, Clínica né? é Olha só. Já era um jeito de tirar umas É fotografias. um e centro de mostrar. referência em saúde mental. Não, isso aí é um E ele bem estava que eu distribuindo tô lote aí, precisando. né? Ah, bom. Sim. Ah, Ele fica comigo 15 vai lá dias. conhecer a clínica, será muito Aí ele estava lindo. distribuindo os lotes. Ele estava distribuindo lote para o Ah. povo. Meio com E problema meu de pai veio depressão. tentando arrumar então, uma colocação aí. Mas aí estava uma doença danada aí. Muita né? maleita aí. Maleita demais. Aí nós estivemos por aqui uns 2 dias e virou para trás. O senhor mora na cidade, lá no Carmo de Rio Verde? Nós moramos, tem uma chacrinha Tá perto morando aqui agora. Aham. e tem a propriedade lá no Carmo, São Que Patrício. bacana. Que bacana. Meu número é Fazia tempo que eu Santana. queria trazer ele aqui, sabe? Maravilha. Resgatar um pouco da memória. Eu estou justamente registrando esse momento aqui, Esse antes de abrir para isso visitação. aqui tem que cuidar, ver o que tem que ser feito para não deixar perder. Porque isso aqui não pode perder de forma alguma. Isso aqui é história, né? É Faz história parte viva, da é, história. Eu exatamente. estou tocando isso Então, aqui sozinho. Pois é, tinha que ter Prefeito ajuda, é né? que nunca veio. Tinha que ter ajuda até do Estado, né? Vai lá. Pode tentar aqui também? Pode sentar um pouquinho, seu João, o senhor está cansado, né? Cansou? Eu também estou cansado de ficar em pé. Agora eu estou aqui andando com muita dificuldade. É, Mas ainda estou andando ainda, tá bom, né? o senhor está firme? Tá bem. Mas naquele tempo eu. A hora que vocês fossem, eu dei a pracinha. Naquele tempo era. Que ali é Tava o com início de toda a operação. Deixa eu ver se eu me lembro, devia Lá estar você com tem uma uns caldeira, você tem uns trem. 14 anos. 14 anos. Na frente de lá. Então nós estamos falando de 80 anos atrás. É, Pois é, 1944 que nós veio para aqui. Foi assim, nós chegou aí no Carmo do Rio Verde, é que nós deu essa viagem aqui. E meu pai chegou a falar com ele, né, com o Bernardo Saião. Certo? Ele trabalhava nessa estrada do Belém, Brasília, Tava abrindo tudo aí. e deu uns dias que ele chegou por aqui, né, e todo mundo queria ver ele. Juntava muita gente. Foi um verdadeiro herói naquela época. Trabalhou muito. Ele, um desbravador. Ele, acho que ele era gerente dessa firma que trabalhava no Belém, Brasília, né? Aham. Ele gerenciava Eu comecei em outro a lugar. turma aí. E o que o senhor diz dele, do legado dele, do que ele deixou? O senhor que vivenciou essa história. É, né? O que o senhor fala da pessoa dele, da personalidade, a importância do Bernardo Saião para Goiás? O Bernardo Saião foi um herói aqui, né? Porque todo mundo queria conhecê-lo, porque ele era bom demais para o povo, né? E só de dar terra para o povo já era uma coisa boa, né? Então tinha um amigo do meu pai, morava aqui já e tinha ganhado o lote. Certo. Então nós veio com ele porque ele era conhecido. Aí tem que mobilizar. Era conhecido. E esse amigo do meu pai,
veio com nós aqui, andou os amigos do Bernardo Saião. Certo. Ele já tinha ganhado o lote dele. Essas foram as ferramentas que o Bernardo Saião atravessou o Rio das Almas para começar a colonização da marcha para o oeste. Que é uma foice A foice e o e machado. um machado. Ele atravessou o Rio das Almas. Ficou com um facão na boca e com a foice para começar a fazer a picada. Que bacana. Muito bem simbolizado aqui para a importância da época, né? Agora aqui é o seguinte. Aqui é uma caldeira fixa que veio também da época do Bernardo Saião, para funcionar recapaz de pneu, era funcionar da lenha. Certo. Era para recapaz de pneu e para outras coisas que dependem de vapor. Quem trouxe foi o Bernardo Saião. O próprio Bernardo Saião. Aqui, ó. Isso aqui é o volante do Museu Russo. Fantástico. Olha o gigantismo disso. O museu que veio para esse volante aqui fazia parte do motor que tocava uma máquina de beneficiar arroz. A maior máquina montada no Brasil partiu daqui. Isso aqui é que fornecia energia. Que maravilha. Aqui só está o volante e o girabrequim, que o motor foi o pessoal carregou. Entendi. Esse motor foi fabricado na Inglaterra, Era gigante, com um pistão só. com um pistão só. E movimentava uma máquina que beneficiava 1000 sacos de arroz por dia. Naquele tempo a maior máquina que tinha no Brasil era 100 sacos. E ela era 10 vezes maior. Que 10 espetáculo, vezes maior. José. Que espetáculo. E ela estava instalada aqui em Séries. Estava instalado em série. Que maravilha. E aqui o seu Zé preservou, conservou aí para a posteridade. Ficou só o volante, o restante das máquinas foi vendido para o ferro velho. De alguma forma está aqui simbolizando, né, a preservação da história. Muito bom. Então tá aí a caldeira. Essa é uma pracinha que fica logo acima do museu. Essa praça aqui chama Praça do Museu. Praça do Museu. Então logo abaixo aqui está o museu. Estamos aqui na parte de trás do museu. Essa cobertura aí é a cobertura onde estão armazenados aí os carros de boi, os tratores, os carroções, o gabinete de odontologia doado pela Sara Kubitschek, esposa do Juscelino. Enfim, tá mostrando para vocês aqui, pessoal, um pouquinho da nossa história. E a gente tem mais, esse é só um primeiro vídeo que nós vamos estar relatando como tudo isso aconteceu e mostrando alguns personagens que ajudaram a construir a história de Goiás e a história do Brasil. Beleza? Até o próximo vídeo.